Mitologia, deuses, mitos e fatos e o homem. Giancarlo Dardi. Prólogo. As culturas antigas, que coexistiam com os episódios da natureza, raios, erupções vulcânicas, monstros, incêndios, eclipses, doenças, morte, etc., que não lhe compreendiam a causa, viviam atemorizadas. No tempo, entretanto, se deram conta que quando esses acidentes ocorriam, ainda que na maioria das vezes houvesse vítima, vez ou outra não havia. Concluíram, então, que devia haver deuses, semideuses ou heróis que, se disponíveis, as protegiam. Idearam, então, rituais ao longo dos quais, após louvá-los e lhe pedir proteção ou algo almejava, lhe eram oferecidos vestim, no decorrer dos quais oferecia-lhe sacrifício de animais ou de seres humanos. Conceberam, assim, as divindades que as resguardavam de todos os eventos que temiam. Estes seres imaginários, que passaram a ser venerados, comandavam raios, ventos, as águas dos rios, dos mares, além de tudo aquilo que ocorria na terra, no sol e na lua. Crenças que, nos séculos, se tornaram verdades incontestes, certezas que de contínuo foram assumidas pelas gerações que as sucederam. Fez que, em inúmeros casos, se eternizam até hoje. Elaboraram, além disso, histórias cingidas pelo nível cultural que possuíam, que explicavam a criação do mundo e a do homem. Esses contos, embora pertencentes a povos desiguais que viveram em épocas diversas e em lugares geograficamente distantes, possuem muita semelhança entre si. Um conto análogo asseverando que no início de tudo, uma divindade, utilizando argila, pó, lama, etc., após moldar figuras humanas, lhe dava a vida. E em todos eles, o mundo anterior à criação era descrito como algo confuso e indistinto, o caos, a desordem. Confusão que somente graças à intervenção de uma divindade se demudou em uma conjuntura na qual cada elemento e cada ser vivo, inclusive o homem, encontraram o respectivo lugar e distinção precisa. Parte primeira. Deuses. O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga da história, com seu surgimento por volta de 4.000 anos atrás, quando, nas terras de Canaã, após diabolizar os demais deuses até então cultuados, entre os quais havia Asherá, a esposa de Javé, elegeram esse último seu Deus único. Asherá, a esposa de Javé, na Bíblia, no livro dos Reis, é citada mais de 30 vezes. Javé era um Deus zangadito, também chamado Senhor dos Exércitos, que incitava os israelitas a guerrear e passar pelo fio da espada homens, mulheres e crianças para extinguir os reinos que haviam se constituídos nas terras de Canaã, a dita terra prometida. No cristianismo, a segunda religião monoteísta mais antiga, no Concílio Ecumênico de Nicéia, realizado em 325 DC, decidiu-se que o Deus do Velho Testamento e Jesus eram feitos da mesma substância. Logo, com o Espírito Santo, constituíam uma única pessoa, Deus. No islamismo, a terceira religião monoteísta, fundada no século VII através de Maomé, o Deus cultuado é Alá. Parte segunda. Mitos vezes fatos. Mito.
Gênesis 1, 2, 5. Era a terra sem formas e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Fato: no universo, entre os trilhões de galáxias existentes, cada uma delas contendo trilhões de planetas e respectivos céus, há a nossa galáxia, a Via Láctea, e nela o Sistema Solar, onde há cerca de 4,5 bilhões de anos se constituiu o planeta Terra. Mito. Gênesis 1, 68. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe a água de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Fato: o planeta Terra, após se constituir, nos milênios seguintes, aos poucos, se transformou. Mito. Gênesis 1, 9, 13. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Fato: até que a terra se tornou habitável. Mito. Gênesis 1, 14, 19. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações do ano, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Fato: desde que o Sistema Solar se constituiu há 4,5 bilhões de anos, a Terra e a Lua, além dos demais planetas existentes em sua órbita ao redor do Sol, sempre foram iluminados por ele. E por estarem no firmamento, são rodeados de estrelas. Mito. Gênesis 1, 20 e 30. Disse também Deus: encha-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encha as águas dos mares e multipliquem-se,
as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Fato. No decorrer do período Triássico, ou seja, entre 251 e 201 milhões de anos atrás, a forma dominante de vertebrados terrestres passou a ser dos arcossauros, um vasto grupo de répteis que se desenvolveram nas águas dos mares e deram origem aos dinossauros, aos crocodilianos e aos pterossauros. Até que, por volta de 65,5 milhões de anos atrás, no fim do período Cretáceo, a colisão de meteorito com o planeta Terra eliminou grande parte da biodiversidade e vitimou cerca de 60% dos seres viventes, entre eles os dinossauros e demais répteis gigantes. Mito. Gênesis 1, 24, 30. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há uma alma vivente, todas as ervas verdes serão para seu mantimento. E assim foi. E Deus viu o que havia feito, e tudo o que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Fato. Centenas de anos após a extinção dos dinossauros, os mamíferos passaram a dominar a Terra, e só após incontáveis anos, no decorrer do seu processo evolutivo, surgiu o Homo erectus. E só centenas de séculos após, surgiu o Homo sapiens, cujo genoma é idêntico ao do chimpanzé, ancestral do Homo erectus, em 98%. Mito. Gênesis 2. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Nas escrituras hebraicas é dito que o dia que Deus descansou é um feriado que deve ser comemorado por todos. Fato. Em termos de tempo, o Homo sapiens surgiu 300 mil anos atrás. Mito. Nas escrituras é afirmado que Moisés e os israelitas que fugiram da escravidão no Egito demoraram 40 anos para atravessar o deserto do Sinai. O deserto do Sinai é uma faixa de areia de tão somente 200 quilômetros de largura. Fato.
Supondo que você caminhe 8 horas por dia e que você faça 5 km hora, então você vai fazer 40 km dia e vai levar 5 dias para percorrer os 200 km. Além disso, a arqueologia jamais encontrou nessa faixa de areia, apesar das incontáveis escavações realizadas, esqueletos, tumbas ou outras quaisquer provas que 600 pessoas, se de fato tivessem caminhado nessa areia por 40 anos, forçosamente teriam deixado atrás de si. E há mais, porque o presidente da Fundação Rian Mauro disse ao The Sun que o êxodo é um mito porque nenhuma evidência jamais foi encontrada. Mito. Gênesis 7,17. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e levaram a arca acima da terra. 7,18. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. 7,19. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. 7,20. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. 7,21. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. 7,22. Tudo o que havia na terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. 7,23. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Todos os homens, como os animais grandes, os animais pequenos, que se moviam rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com eles estavam na arca. 7,24. E as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Fato. Sobre o dilúvio universal, diz David Montgomery, professor de geomorfologia da Universidade de Chartres, devemos ser realistas. Na verdade, não há água suficiente em toda a Terra para justificar um dilúvio global como descrito na Bíblia. A inundação em questão, de fato, teria coberto as montanhas inteiras, mas não poderia ter sido possível. Mesmo que toda a água da atmosfera caísse sobre o nosso planeta, o mundo ficaria submerso, mas o nível das águas não ultrapassaria 2,5 centímetros. O mesmo vale para o derretimento de todas as geleiras terrestres, o que elevaria o nível do mar em 60 metros. Mesmo diante de tal situação, segundo Montgomery, as cenas narradas na Bíblia jamais ocorreriam. Mito. Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Partiu Abraão, como lhe ordenou o Senhor, para as terras de Canaã, com a família, e lá chegaram. A sua descendência darei essa terra, disse-lhe o Senhor. Fato. Josué 6. A verdade, entretanto, é outra. O Senhor ordena que os hebreus se apropriem dela, conquistando pelas armas cidade por cidade. E aonde há ouro, prata, bronze e ferro, exige que lhes sejam entregues. Enquanto outros bens, como animais e cidadãos, para escravizar, vejo outra, quando não determina que sejam exterminados, deixa para os judeus. Após a arqueologia descobrir as ruínas de uma fortaleza egípcia em Tel el-Sakan, confirmou-se que em Canaã, após uma invasão militar egípcia, uma colônia desse povo ali permaneceu. O que lembra que, como todos os faraós que reinaram no Egito
eram considerados deuses e, como tais, proprietários exclusivos das terras dos reinos e do que nela existia, em suas respectivas dinastias, cada um deles era um deus ou um senhor com poderes adequados para prometer a Abraão, ou quem quer que fosse, que lhe daria parte de suas terras após serem reconquistadas, claro, porque lhe haviam sido tomadas, em troca do ouro, prata, bronze e ferro que nelas viesse a ser encontrado. Mito. A passagem contida no Antigo Testamento, no livro de Josué 10, 12 e 13, segundo a Bíblia, o milagre ocorreu durante a batalha contra os amorreus, em Gibeão, quando Josué, após conduzir o povo a Canaã para ter uma vitória completa sobre o inimigo derrotado e em fuga, voltou-se para o sol dizendo: "Ó sol, pare em Gibeão, e você lua, no vale de Aialon." E assim o sol parou, e a lua permaneceu imóvel até a nação vencer seus inimigos. Sem dúvidas, o Senhor lutava por Israel. Sem dúvida, o mesmo Senhor que em Gênesis, Josué 16, ordena que os hebreus se aproximem pelas águas, cidade por cidade, e aonde há ouro, prata, bronze e ferro, exige que lhes seja entregue. Fato. De acordo com o estudo publicado no início desse mês pela revista científica Astronomy and Geophysics, e intitulado Eclipse Solar de 1207 AC ajuda a datar Faraó, uma nova interpretação da passagem sugere que o evento é científico, tão somente um eclipse solar típico que fez o Sol parecer maior do que a Lua, completo com uma coroa luminosa ao redor do disco preto. Mito. Na tradição cristã, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os autores atribuídos à criação dos 4 evangelhos do Novo Testamento, os quais são Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Fato. Cerca de 70 a 100 anos depois de Cristo, foram nomeados 4 escritores para escrever, em base aos testemunhos verbais e escritos da vida de Jesus que haviam sido coletados, os evangelhos que foram atribuídos aos apóstolos Lucas, Marcos, João e Mateus. E no segundo século ainda, foram instituídos os pais da Igreja, a denominação adotada pelo cristianismo nascente, para indicar os escritores cristãos aptos a decidir quais eram, entre os milhares de textos existentes, incluíam 74 evangelhos, os que deveriam constituir a literatura patrística, a documentação da qual, no tempo, emergeria o Novo Testamento. Por conseguinte, foram os pais da Igreja que determinaram quais eram os textos indicados para construir a história que o cristianismo desejava, e os que, por contrariá-la, deviam ser considerados heréticos. Mito. Para o cristianismo, Maria, a mãe de Jesus Cristo, é considerada virgem porque no Evangelho atribuído a Mateus e Lucas é mencionado que ela tinha cerca de 15 anos quando ficou grávida. É relatado ainda que engravidou por obra do Espírito Santo, ou seja, sem ter tido relações sexuais com homem algum. Fato. No Concílio Ecumênico de Niceia, realizado em 325 sob o comando do imperador Constantino, além de ter sido decidido que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram uma única pessoa, decidiram também que Maria, a mãe de Jesus, era virgem antes de ser fecundada,
continuou virgem ao longo da gravidez e permaneceu virgem após o parto. Mito. Grande parte dos que não se vacinaram no decorrer da pandemia não o fizeram por crerem que, tendo fé em Deus e orar para que Ele os livrasse da Covid-19, seria suficiente. A pandemia de Covid-19 causou a morte de quase 15 milhões de pessoas em todo o mundo, estima a Organização Mundial da Saúde, OMS. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, 21 países do mundo não vacinaram nem 10% da sua população contra a Covid-19. Ao todo, 68 países ainda não atingiram a meta de 40% de cobertura vacinal estabelecida pela entidade para o final do ano passado. Fato. Entretanto, as vacinas contra a Covid-19, por serem seguras e eficientes, foram as responsáveis pela sobrevivência de todos aqueles que foram infectados. A segurança das vacinas é uma das maiores prioridades da OMS. A organização está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades nacionais para desenvolver e implementar padrões para garantir que as vacinas Covid-19 sejam seguras e eficientes. Milhões de países já receberam com segurança as vacinas Covid-19. Mito. Uma adolescente foi resgatada cerca de 240 horas após o devastador terremoto na Turquia. Eleni Olmez, de 17 anos, foi retirada dos escombros em Karamanmaraş, uma cidade ao sul do país e próxima do epicentro do tremor. Durante o evento, os pais exclamaram: "Graças a Deus, foi Ele que a salvou. Atendeu às nossas preces." Fato. O número de mortos após o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro chegou a 50.256, informaram os governos dos dois países nesta quinta-feira, 23. São 43.556 vítimas no território turco e 6,7 mil nas áreas controladas pelo governo rebelde e sírio. Conforme o ministro do Interior da Turquia, Süleyman Soylu, o número de feridos soma mais de 120 mil. Os terremotos acontecem quando as placas que estão em camadas profundas da Terra se movem e se chocam. Quando isso acontece, a superfície do planeta treme, causando os terremotos. Essas placas são chamadas de placas tectônicas. São eventos naturais que advêm desde que existe o planeta Terra. Nenhum dos três deuses citados se envolveram nesse tipo de ocorrência, mesmo quando são feitas orações com o escopo de evitá-los ou salvar o que estão entre os escombros. O que houve é que, ao longo do desmoronamento, os destroços em queda constituíram um nicho, um abrigo causal que salvou a vida da garota. Mito. Era por volta das 5 horas da manhã da quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, na Ucrânia, quando a calmaria da madrugada deu lugar ao pânico. Naquele horário, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou na TV de seu país que havia ordenado que as tropas do exército russo invadissem o território ucraniano. No dia seguinte, após o evento se tornar público, os ucranianos, o mundo e o Papa iniciaram a orar pedindo a intercessão de Deus para que Putin desistisse da invasão e retirasse seu exército. Fato. Em julho de 2003, o general mais graduado dos Estados Unidos estima que cerca de 100 mil soldados russos
e 100.000 ucranianos foram mortos ou feridos na guerra na Ucrânia. O general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto do EUA, também sugeriu que cerca de 40.000 civis morreram no conflito. Os que deixaram o país e o sem-teto são milhões. Entretanto, a guerra, apesar das preces, persiste. Parte terceira. A ancestralidade do homem. Naquele tempo, dos orbes de Capella, na constelação do Cocheiro, chegara à culminância de seu ciclo evolutivo. Nele, porém, alguns milhões de espíritos rebeldes, por ter o coração empedernido no mal, estavam retardando a almejada passagem da fase de expiações e provas para a de regeneração. As comunidades espirituais diretoras do cosmo, então, decidiram exilar aqueles milhões de espíritos que tinham o coração empedernido no mal para o planeta Terra, onde, reencarnando nas raças primitivas que nele evolviam, lhes impulsionariam o progresso. Parte quarta. O homem. Esperma ou sêmen é o fluido orgânico produzido pelo homem para a reprodução humana. É o veículo que, levando os espermatozoides pelos caminhos adequados, inicia o processo de fecundação. Os espermatozoides, entretanto, mesmo se a ciência permanece cega a esse respeito, por si só não suscitam uma nova vida. Eles criam uma estrutura de ossos, carne, músculos e órgãos, mas sem vida. A vida em si mesma jamais tem fim. É um ciclo infinito. Consciência que, para regressar ao mundo físico, depois de escolher quem deseja como genitores, após o esperma do pai fecundar o útero da mãe, adentra nele. A seguir, habitando mais uma vez em um corpo em constituição, principia uma nova existência. Porque quando alguém morre, quer dizer, quando o corpo físico de uma pessoa, pela razão que for, fica definitivamente inabilitado à vida que havia nele, isto é, sua consciência, mente, alma ou espírito, se afasta e retorna ao plano universal. Ao contrário do que era dito até recentemente, os espermatozoides não carregam tão somente a herança genética dos genitores do pai e da mãe, herança que determina inúmeras influências no feto e na sua evolução. Essa transmissão é epigenética, isso é, os genes que o pai e a mãe receberam dos seus genitores são alterados pelo que estes ingerem, pelos vícios que curtem, ou seja, ao longo da existência, ao invés de enfrentar com galhardia até os episódios que lhes são nefastos, permitem que estes os deixem coléricos, logo, de contínuo, estressados. Essas alterações, as marcas epigenéticas que o estilo de vida de cada indivíduo impõe ao seu ADN, podem ser de vários tipos. Alterações químicas nas proteínas que embrulham o ADN, adição de certos grupos químicos metil que, uma vez ligado ao ADN, mudam sua estrutura, ou ainda a junção de outras moléculas. Destarte, mesmo se o legado genético herdado pelo embrião for 100% saudável, ao longo da vida que inicia, por meio de suas atitudes, podem felicitá-lo. Ou o inverso, claro. Resumindo, no novo homem, ou melhor,
em sua estrutura de ossos, carne, músculo e órgãos que herdou em termos epigenéticos, bem como as alterações que a posteriori impõe ao seu ADN pelo estilo de vida que assume, são os fatores que vão lhe determinar a qualidade de vida, isto é, a saúde que o ciclo de enfermidade que vai ter que enfrentar vão lhe permitir, por conseguinte, a própria longevidade. Contudo, o responsável pelas alterações que a posteriori serão impostas ao ADN pelo estilo de vida que assume, também podem ser determinadas pelo espírito que naquele corpo reencarnou, reflexo do progresso que conseguiu na escada da evolução. O homem, através de sua mente, vês que é energia quântica, uma estilha do que perfaz o universo, tem força mental para atuar com sucesso no bem e no mal. Entretanto, quem lhe determina as atitudes são seus cobiçares, anseios que lhe são impostos pelo seu grau de evolução que conseguiu galgar. Por fim, o homem, por ser um fragmento do universo, o universo faz parte dele. Logo, independentemente do seu credo, ou seja, do Deus que venera, cada vez que se dirige a ele, prece, se comunica com quem o gerou, o universo, pai que, por ser parte dele, pode restaurá-lo em termos vibracionais, isto é, recompor e harmonizar seu universo celular, o que significa lhe dar saúde. Entretanto, se como encarnado estiver enfermo, a alternativa para curar o corpo físico é a medicina. Um dia, quando o homem finalmente compreender o que lhe é destinado e assumir seu destino, tornar-se-á um semideus. Fim. A aventura do conhecimento é um processo assintônico infinito. Assintônico porque aproxima o homem cada vez mais das veracidades que para se aperfeiçoar deve descobrir. É infinito porque jamais vai conseguir desvendá-las a não ser que abrace este objetivo. Porquanto, por mais que avalie exatas as representações do real que ajuiza, as veracidades estão sempre um pouco mais além. E, na medida em que consegue sucessivamente desvendá-las, ainda assim sua fugida nudez vai mantê-las ocultas sob incontáveis véus. Até o dia em que, evolvendo geração após geração, concluirá por si mesmo o que é de fato a verdade e será, por esta, liberado.